O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fadigados, sobre o peso de vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Mais uma vez, bom dia. Uma alegria estarmos reunidos para celebrar a palavra de Deus. Todos em família, né? Família de Cristo. Eu acredito que somos todos conhecidos, todos me conhecem, né? Mas, como de praxe, eu faço parte da Renovação Carismática Católica, né? E a gente tem o costume de sempre se apresentar, né? Meu nome é Jair, eu sou filho de Seu Vitório, que muitos conhecem, moro ali no Vila América, faço parte de uma comunidade chamada Comunidade São Pedro, que faz parte da paróquia Santa Dulce dos Pobres, uma das mais novas de Vitória da Conquista, né? E além de fazer parte, eu também trabalho lá na paróquia, né? Eu sou funcionário da paróquia Santa Dulce dos Pobres, e sempre que eu posso, eu venho aqui. Meu pai ainda tem a casinha dele aqui na Lagoa das Pedras. Eu sempre venho aqui passar um final de semana, descansar um pouco, fugir um pouco da correria, do estresse da cidade, né? Descansar um pouco a mente. Eu costumo dizer que eu faço um retiro, né? Faço o meu retiro. Eu venho, fico aí sozinho, converso um pouquinho com os parentes, né? Tia Quelete, Dão, tia Lilia, os primos ali, mas eu sempre estou aí, e é uma alegria, né? Poder, mesmo no descanso, estar na presença de Deus, estar na presença do nosso Senhor Jesus Cristo e poder partilhar a palavra com os irmãos. Eu digo que mesmo no nosso descanso a missão não para, né? Mesmo quando nós temos um dia de folga ou até mesmo nas férias, a gente não pode ficar de braços cruzados. A gente tem que se colocar a serviço. E ontem eu entrei em contato com o irmão, perguntando se iria ter a celebração hoje, né? A gente estava até na celebração lá na comunidade São José, e aí eu pedi a Alane o contato e perguntei se ia ter a celebração hoje. E da outra vez que eu vim aqui, ele me pegou desprevenido, né? Mas agora eu já vim prevenido já para celebrar a palavra, né? E mais uma vez eu digo, é uma alegria e é uma honra estar aqui no altar do Senhor, nós que somos indignos, mas o Senhor nos escolheu. Eu sou ministro extraordinário da palavra e da Eucaristia, e foi o Senhor que nos escolheu. Mesmo a gente nos achando indigno, mas o Senhor conhece o nosso coração e é Ele mesmo quem nos convida. E aqui estou eu, né, para partilharmos um pouco a palavra de Deus. E na primeira leitura diz o seguinte: exulta, cidade de Sião, rejubila, cidade de Jerusalém. A palavra de Deus, ela é sempre atual, ela se atualiza sempre. O Senhor, aqui o profeta, né, dirigia-se ao povo de Jerusalém, de Sião, mas nós podemos trazer essa palavra para a nossa realidade. E aqui o profeta, ele está dizendo: exulta, mãe Eleutéria, exulta, comunidade Nossa Senhora Aparecida. O profeta pede para que nós nos alegremos. E hoje,
eu já repeti isso algumas vezes, é uma alegria, né? E nós temos que nos alegrar de estar na presença de Deus, porque, na verdade, é uma alegria sempre buscar essa presença de Deus. Jesus que está na palavra, que está na Eucaristia e que vem nos alimentar com a sua palavra. Então, é uma alegria, porque nós temos um Deus que é um só Deus, e é um Deus poderoso, mas são três pessoas. Deus Pai, que é o Criador de tudo. Tem o Deus Filho, que é Jesus Cristo, que morreu por nós numa cruz, ele derramou todo o seu sangue naquela cruz, e por nós, pelos nossos pecados, é o nosso Salvador, Jesus Cristo. E temos o Espírito Santo, que o Senhor Jesus, ele morreu na cruz, ele derramou todo o seu sangue, mas não ficou só nisso, ele ressuscitou. Ele ressuscitou no terceiro dia, ainda ficou com seus discípulos, mas ele subiu ao céu. Mas ele disse aos seus discípulos que eles não ficariam sozinhos, e nós também não ficaríamos sozinhos. Ele enviou sobre os seus discípulos o Espírito Santo, e é o Deus Espírito Santo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E é o Espírito Santo que vem em nossa defesa, né? Ele é o Paráclito, é o defensor, aquele que o Senhor Jesus disse que iria enviar, e enviou lá em Pentecostes sobre os seus discípulos. E na palavra diz: eis que vem o teu rei ao teu encontro, ele é justo, ele salva, ele é humilde, vem montado num jumento, um potro, cria de jumenta. Eliminará os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém. Ele quebrará o arco de guerreiro e anunciará a paz às nações. O Senhor, ele vem em nosso auxílio, ele vem ao nosso encontro e ele vem ao nosso auxílio. Quando na palavra diz que ele eliminará os cavalos de Jerusalém, quebrará os arcos, é porque ele vem nos dar essa proteção. Ele vem fazer com que nenhum mal nos atinja. E é justamente esse Espírito Santo de Deus que vem em nosso auxílio em todos os momentos. E eu dizia essa semana, e até ontem também eu falava, que o inimigo, ele pode até nos ficar rodeando, né? Mas se nós buscamos essa intimidade com o Senhor, ele pode até fazer voltas, mas nós estaremos sempre protegidos, porque é o que a palavra diz, ele vem nos proteger. Ele pode até chegar na porta da nossa casa, pode bater na porta da nossa casa, mas quando nós abrimos a porta, não somos nós que abrimos a porta. É o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o nosso Deus Salvador, esse Deus que vem em nosso auxílio e nos protege. E aí ele bate em retirada. Ele pode até se aproximar, mas ele não consegue nos atingir porque nós estamos protegidos. Isso se nós buscamos essa presença do Senhor, se nós buscamos estar na celebração da palavra, nos nossos momentos de oração, na Santa Missa, que é o ápice mais alto, o ponto mais alto da nossa fé, e nós recebemos Jesus Cristo na Eucaristia. Sabemos que tem as pessoas que podem receber Jesus na Eucaristia e tem aquelas que não podem, por um motivo ou por outro, mas mesmo assim, a gente tem que fazer igual nós fizemos ontem na comunidade São José, fazer a nossa comunhão espiritual, fazer o nosso momento de oração e demonstrar para o Senhor Jesus aquele desejo que nós temos de recebê-lo no nosso coração. Então nós podemos receber na Eucaristia, fisicamente falando, e podemos receber o Senhor na comunhão espiritual, mas não podemos deixar de receber o nosso Senhor Jesus Cristo, porque é recebendo, é tendo Ele conosco no nosso dia a dia, que Ele vai nos proteger, que Ele vai nos livrar de todo mal. Não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. O Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo.
E se o Espírito daquele que ressuscitou dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais por meio do Espírito Santo que mora em vós. É preciso que a gente clame a presença do Espírito Santo todos os dias da nossa vida. Eu sempre que acordo, antes mesmo de levantar da cama, eu faço a oração Vinde Espírito Santo e peço a presença do Espírito Santo na minha vida. E todos nós devemos fazer isso, porque é o Espírito Santo que nos dá sabedoria. Às vezes a gente tem até a nossa inteligência e a gente pode fazer muitas coisas, né? Pode fazer um banco desse, um ambão como esse, uma mesa de altar, pode fazer cadeira, pode fazer uma construção com a nossa inteligência, mas nós precisamos não somente da inteligência, mas da sabedoria, porque é o Espírito Santo que vem nos dar essa sabedoria, porque a inteligência por inteligência fica somente uma coisa, né, simples, mas quando nós pedimos essa sabedoria do Espírito Santo, as coisas ficam mais bonitas, vamos dizer assim. Se você canta simplesmente por cantar, é apenas um canto, mas se você clama a presença do Espírito Santo, aí o Espírito Santo age em você e aí as pessoas vão ser tocadas por aquela música. É por isso que é necessário todos os dias nós clamarmos a presença do Espírito Santo, não somente na hora que nós formos levantar, mas em todos os momentos do nosso dia a dia, a gente tem que clamar a presença do Espírito Santo para que ele possa vir nos dar sabedoria, e porque muitas vezes a gente se encontra diante de situações que a gente não sabe para onde ir, não sabe que direção tomar. E quando a gente clama a presença do Espírito Santo, aí ele vem nos dar sabedoria e a gente sabe resolver o problema. É importantíssimo a gente pedir essa presença do Espírito Santo. E o Senhor Jesus, ele eleva um grande louvor a Deus por revelar os mistérios do reino de Deus para os pequeninos, né? Ele fala que o Senhor escondeu para os sábios e entendidos e revelou aos pequeninos. Quando a gente fala de pequenininho ou de humilde, a gente fica imaginando alguém de baixa estatura ou alguém que tem pouco dinheiro, né? Uma pessoa humilde, tem pouco dinheiro. A gente pensa dessa forma. Mas quando o Senhor Jesus ele vem falar desses pequeninos ou de uma pessoa humilde, não quer dizer que seja uma pessoa de baixa estatura ou uma pessoa desprovida de grana, mas aquele que abriu o coração para a ação de Deus na sua vida. Na época de Jesus, muitas pessoas abriram o coração, seja elas escravos ou donos de escravos, abriram o coração para a ação de Jesus Cristo e para a ação de Deus, e muitos não abriram, seja eles humildes ou não. E aquelas pessoas que abriram o seu coração pôde entender o que o Senhor Jesus queria dizer. Ele queria que o reino de Deus começasse naquele momento, naquele instante, né? Um reino de amor, que é o que o Senhor Jesus veio implantar na terra. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Muitas pessoas entenderam o que Jesus queria dizer e outras não. Tanto é que o nosso Senhor Jesus ele foi perseguido. Mas o Senhor Deus ele revelou aos pequeninos e ele revela a nós hoje em dia, isso se nós abrirmos o nosso coração para a palavra de Deus, os mistérios do reino. Ele também, no Evangelho, vem nos dizer que Ele é aquele que alivia os nossos fardos. Quantas vezes nós nos sentimos cansados e sem vontade de fazer nada, seja um trabalho do dia a dia ou até mesmo participar de algum encontro da igreja, da celebração da palavra, da missa, dos encontros. Muitas vezes, eu posso dizer por mim mesmo, eu já me senti cansado e sem vontade de fazer nada, sem vontade até de rezar. E eu ouvia uma vez um missionário da Canção Nova dizendo que até o Monsenhor Jonas já se sentiu
cansado e sem vontade de fazer nada. Mas mesmo assim, ele perseverava na oração, continuava fazendo as suas orações. E é isso que nós temos que fazer. Mesmo diante do cansaço, da fadiga, da falta de vontade de fazer as coisas, a gente tem que fazer, a gente tem que continuar em oração. Pedir ao Espírito Santo de Deus que venha em nosso auxílio, orando ao Espírito Santo, rezando seja um Pai Nosso, uma Ave Maria, para começar. Mas a gente pode rezar o terço também, né? Mas como muitas vezes a gente está cansado, pode rezar uma oração simples e rápida, mas a gente não pode deixar de rezar nunca. E não pode deixar de ir na igreja, porque eu já cheguei na igreja muitas vezes cansado e sem vontade nem de levantar do banco da igreja, só ficar ali sentado sem fazer nada. Mas ao decorrer da celebração ou do grupo de oração ou até mesmo da missa, o Senhor vai nos aliviando mesmo. Nosso coração vai se enchendo de alegria e quando a gente sai totalmente descansado, né? Vamos dizer assim, totalmente aliviado. E aí a gente acaba até esquecendo o que fez a gente ficar cansado ou o que nos incomodava, porque o Senhor Jesus, ele sempre vem em nosso auxílio, ele sempre está conosco, ele caminha conosco, mas nós temos que dar um primeiro passo também, temos que ir de encontro ao Senhor Jesus para que ele possa restaurar as nossas forças. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a ter muita sabedoria, muita força, coragem, determinação, que mesmo diante do nosso cansaço, que a gente encontra assim um pouquinho de vontade de participar das coisas de Deus, de rezar e de pedir a Deus que venha mesmo aliviar todos os nossos fardos. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.